Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam todos bem de saúde, física e espiritualmente. Estamos aqui para mais um comentário evangélico, desta feita do livro Pão Nosso. É a lição 117, aliás, um título muito sugestivo para os momentos atuais, para o momento que estamos vivendo. O título é Em Família. Então eu convido você a nesse momento fazer a nossa necessária introspecção, buscando assim, aí no teu íntimo, a figura meiga de Jesus Cristo, que nesse momento Cristo Jesus possa adentrar a sua casa, levando muita luz e muita harmonia. E nesse momento, nós também nos dirigimos a Ele com um pedido de gratidão. Somos gratos pelo dom da vida, somos gratos pela nossa saúde, por tudo que temos, por tudo que temos conquistados. E assim, pedimos permissão para iniciarmos a lição de hoje. Pão Nosso, lição 117, em família. O Emmanuel foi buscar a seguinte referência bíblica, lá em Paulo, na primeira carta a Timóteo. E ele nos diz o seguinte, abro aspas: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Fecho aspas. Isso está em Paulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 4. É interessante essa passagem de Paulo, porque ele deixa de uma forma assim contundente, muito explícita, a necessidade de primeiro eu aprender a exercer a piedade no meu recinto doméstico. Ou seja, é ter efetivamente atitudes de amor, de afeto, de ternura, de compaixão e de respeito no recinto doméstico. É esse o convite que o Paulo nos fala. E a seguir, ele continua: e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Quando ele trata nesse recompensar seus pais, de uma certa forma isso nos liga àquela passagem dos 10 mandamentos. Tem um mandamento que com certeza você lembra, que ele diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Esse capítulo, essa passagem, honrarás a teu pai e a tua mãe, ele é tão importante a compreensão disso, desse tema, que Kardec tratou dele num capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14, onde Kardec intitulou Honra teu pai e a tua mãe. E lá, quando você lê os esclarecimentos, os ensinamentos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz assim de forma muito clara que honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los. O dever aí ele é muito maior, ele é muito mais amplo. É também assisti-los nas suas necessidades,
proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de carinho, cercá-los de atenção, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos materiais que se demonstra a verdadeira piedade filial, ou seja, o verdadeiro amor dos filhos. Mas a lição 117, que nos traz Emmanuel em família, Emmanuel, logo aqui no início, ele nos abre essa lição da seguinte forma: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Ele fala de redenção, de salvação. A luta em família é problema fundamental de salvação do homem na terra. E aí nós vamos entender que, na verdade, a constituição de uma família, ela não é resultado de um mero acidente biológico, mas de uma programação estabelecida por leis divinas. As pessoas integrantes de uma mesma família não se encontraram por mero acidente, por acaso. É certo que existem entre eles compromissos de ordem moral e espiritual. Esclarece-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que a família é um cadinho de purificação onde aprendemos a legítima fraternidade. A família é um cadinho de purificação onde aprendemos a legítima fraternidade. Minha gente, cadinho, para quem não sabe, é aquele vaso de ferro que serve para nele se fundirem metais ou outros minerais. Ou seja, o cadinho é levado ao fogo, em alta temperatura, para que os metais se fundam e se purifiquem. Assim é a família. Através dos atritos, através dos conflitos, seus integrantes são convocados a exercer a tolerância, o respeito, a generosidade, ou então a irritação, o egoísmo, rebeldia. São escolhas que o processo de reencarnar num grupo familiar vai nos solicitar. Por isso mesmo, as famílias nem sempre são harmônicas, nem sempre aquele grupo familiar é feliz, constituindo sempre assim agrupamentos de pessoas de difíceis entendimentos, por faltarem ali os instrumentos da paz, que cada membro desconsiderou em outra oportunidade, mas que agora retornam em carência e para os devidos ajustes. Seguindo a lição, o Emmanuel faz o seguinte questionamento: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Como é que eu vou exercer uma relativa bondade na sociedade se ali, no recinto do meu lar, ali no meu agrupamento familiar, eu não consigo seguir, praticar os preceitos cristãos do Cristo? Interessante essa reflexão do Emmanuel. E aí ele finaliza: bom pregador e mau servidor
são dois títulos que se não coadunam. Ou seja, bom pregador e mau servidor não se harmonizam, não tem identidade entre eles. Ou seja, de nada adianta ser um pregador de sucesso na sociedade e ser um mau servidor em família. Ser um pai, ser um filho, ser um irmão, mas totalmente descompromissado com os preceitos do Cristo. Lembrando que a espiritualidade destaca, através de várias obras, a importância do recinto doméstico como ponto de repouso e refazimento de energias. Emmanuel continua: é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Lindo isso. Não menospreze a instituição familiar. Não devemos desprezar a instituição familiar, mesmo que nos sentirmos incompreendidos. Sabe, aquela sensação de solidão, aquela sensação de abandono. Temos que ver na família, como nos coloca Emmanuel, como um laboratório de oportunidades que podem nos ajudar em muito no nosso aperfeiçoamento moral. Então aqui segue assim algumas recomendações que a gente deve refletir para vivermos melhor em família. Se alguém ou algo te aborrece, mobiliza a bondade e cooperação, buscando atenuar o mal. Recebe e agradece a refeição de cada dia. Use gestos moderados em família, sem gritos, estrondos no fechar da porta, em mover objetos. Disponibiliza gentileza. Colabore na solução do problema de forma positiva. Converse, edificando a harmonia. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de elevar esse ou aquela causa da humanidade. E Emmanuel nos traz ainda: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. Aquela casa em que a vontade do Pai, de Deus, nos situou a título precário. Mas é o melhor lugar que nós precisamos estar. Lindo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis no ambiente do lar. Busque então auxiliar e sustentar sempre com abnegação e ternura. Pacificar a nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Lembramos que muitas vezes desejamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer
que a paz do mundo parte de nós. A vida só vale a pena se compartilhada entre os indivíduos, já dizia o nosso querido filósofo Mário Sérgio Cortella. Gandhi também dizia que se adotarmos na nossa vida o olho por olho como regra em nossas vidas, uma hora ficamos sem enxergar. Quem guarda para si afeto e conhecimento perde na vida. Você precisa se conscientizar que precisa compartilhar o que sabe e buscar aquilo que não sabe. Emmanuel finaliza essa lição nos trazendo: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Nesse contexto, a doutrina espírita nos disponibiliza uma ferramenta poderosa que nos ajuda a construir a paz no lar, o culto do Evangelho no lar. No livro Jesus no Lar, pelo espírito Nélio Lúcio, o culto cristão no lar, ele nos traz que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. E Joana de Ângeles nos descreve sobre o Evangelho no lar, dizendo assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Assim sendo, fazemos então as nossas vibrações, pedindo sobretudo pela paz do mundo, para que os países sejam assim administrados e governados de uma forma mais justa e caridosa. Que o Dr. Bezerra de Menezes envolva todos os homens de ciência para que eles possam descobrir a vacina para essa pandemia que nos assola, como também que ele possa iluminar a todos os agentes da saúde, que haja muita luz no teu lar. Assim sendo, pedimos permissão à espiritualidade para encerrar essa reflexão. Um beijo no teu coração, muita luz no teu caminho. Muito obrigado.